E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí, né? Um vídeo soft, tranquilo, sossegado. É isso aí, tá? Então, hoje eu vou falar sobre medo e inveja, né? O que acontece? Tanto o medo quanto a inveja, eles têm aspectos positivos e negativos, né? Acho que muita gente não se deu o trabalho de pensar. Então, só vem o aspecto negativo, tanto do medo quanto da inveja. Tá? Então vamos começar a discorrer, a falar sobre medos, né? O que acontece? O medo, ele é um sentimento que a princípio é um sentimento que nos causa assim, um desconforto, uma angústia, né? E o medo, ele é necessário. Por quê? Porque se nós não tivermos medo, receio de nada, isso aí faz com que nós nos coloquemos em situações de riscos desnecessariamente. Então o que acontece? O cara não, o cara não tem medo de nada. Aí tem um, uma árvore lá longe, né, um capinzão aqui, o leão lá dormindo. Ah, o cara não tá com medo, ele passa lá que se dane. Aí o leão vai lá, pega ele e mata ele, né, e come ele, né? Então, quer dizer, não é bem assim. Então, o medo, ele faz com que nós avaliamos a situação, né? Avaliamos a situação e tentamos sempre, vamos fazer o seguinte, tentamos sempre minorar esse risco, né? Fazer com que esse risco seja mínimo, né? Não vamos correr risco desnecessariamente. Então, o medo ele tem essa função, ele tem essa função de preservar a nossa integridade, tá? Mas acontece o seguinte, que muitas vezes o medo, ele pode ser também um medo injustificado, um medo irracional. Então, cabe a nós, quando você tem medo de alguma coisa, você tem que racionalizar se é válido você estar com receio, né? Você ter realmente aquele medo, é uma coisa que realmente vai te pôr em risco, né? Se é uma coisa que realmente é real. Então, muitas vezes a pessoa tem medo, mas é um medo que ele é só, ele não se concretiza. É um medo, a pessoa tem um sentimento, mas ele é um medo que ele não tem uma causa real, uma causa que realmente vai te colocar em risco. Então, a hora que você racionaliza e você pensa a respeito, você fala, pô, tô com medo disso aqui, pô, mas não tem nada a ver, isso aqui não acontece nada, não faz nada, né? Não sei por que eu tô com medo disso. Você entendeu? Então, por exemplo, as pessoas vão lá, quer ver um medo assim, besta? A pessoa tem medo de barata, né? Vê uma barata, sai correndo, tal, né? Se você for parar para pensar, o que uma barata pode fazer numa pessoa? A barata tá fugindo, ela quer se mandar porque ela tá correndo o risco ali de ser pisada, ser morta, não é isso? Mas a pessoa tem aquele medo, sobe em cima da cadeira, dá medo, uma barata. Então esse é é um tipo de medo que, se você pensar bem, você começa a contornar ele, né? Você entendeu? Você pode até ter uma repulsa, um nojo, né? De uma barata e tal. Mas aí você vai começar a lidar com aquela situação de uma maneira melhor. Fala, pô, a barata não vai fazer nada. Então, pô, para com isso. Não tem por que eu ficar com esse pavor louco aí de barata, né? Então, um exemplo besta, né? Então, ao fim e ao cabo, o medo, o que acontece também? Assim, há pessoas que são propensas a lidar com coisas mais arriscadas que outras, né? Então, uma pessoa que tem mais propensão a se arriscar, a tomar riscos, né? São pessoas que têm, elas são menos suscetíveis ao medo. Não é que ela não tenha medo nenhum, ela sempre tem um pouco de receio, um pouco de medo. Mas são pessoas dispostas a se arriscarem mais. Já outras pessoas, elas são muito suscetíveis, elas não querem sofrer risco, elas não querem, vamos dizer assim, ela não quer ter risco nenhum, né? Então são as pessoas que é, elas são muito sensíveis ao medo.
Por quê? Quer ver um exemplo fácil? Nós podemos ver aí como o pessoal lidou nessa pandemia, né? Então, tem pessoas que, porra, né, depende das informações que recebeu, tudo, a pessoa fez um juízo de valor da situação e tal, e ela fala assim, ó, meu, eu quero que se dane, eu vou tocar aí, se pegar, pegou, você entendeu? Eu tenho tanta idade, minha saúde é boa, não acho que vai dar nada, né? Então a pessoa foi pra rua, trabalhou, ela só pôs máscara onde era necessário, né? Onde não era necessário não usou máscara, né? Em contrapartida tem outras pessoas, né, meu, que não saíam de casa, usavam máscara até dentro de casa, né? E não se punham, não queria passar risco nenhum. Recebia a compra do mercado, pegava, fiquei sabendo de histórias assim, espirrava álcool, limpava, tal, né? Então são pessoas que estavam, de acordo com as informações, elas estavam muito mais suscetíveis àquela situação e aquilo gerou um medo maior, e a pessoa não queria correr risco nenhum, né? Então você vê como as pessoas, de acordo com o grau que ela está disposta a correr risco, ela vai lidar com isso, né? Então isso é o medo em maior ou menor grau. O medo, quando ele é muito grande, ele é muito ruim. Por quê? Porque ele causa uma paralisia. Então o que que acontece? Quando ela, ela é tomada de um medo muito grande, ela tende a ficar assim, paralisia no sentido de não tomar uma ação, não tomar uma atitude diante da situação, né? Ela tende até a fugir da situação, né? E diante de um medo grande, essa pessoa, o que que acontece? Ela prejudica a sua avaliação. A sua avaliação, ela fica prejudicada e ela começa a avaliar a situação de uma maneira assim muito catastrófica, muito ruim. Então ela começa a enxergar a realidade de uma maneira distorcida, né? Então é isso. O medo ele é em excesso, ele te paralisa, ele é muito ruim. Esse é o lado ruim do medo. Então cabe a nós, eu, você, quem está vendo o vídeo aí, a você fazer uma avaliação, esfriar a cabeça, né? E aí, não, vale a pena. Porque há situações, por exemplo, que por mais medo que você tenha de fazer tal coisa, você não fazer nada é pior ainda. Então você tem que tomar você tem que controlar aquela sensação, aquela repulsa de medo, e mesmo assim você tem que fazer a coisa, você tem que correr esse risco, né? E apesar de todo o medo que você possa ter, você vai lá e corre aquele risco, controla o seu medo e faz aquela ação lá, né? Por quê? Porque tem coisas que você tem que enfrentar. Então, você, a princípio, se pudesse, você não enfrentaria. Mas, de repente, pela obrigação, por exemplo, você tem que. Você não gosta, por exemplo, faz uma coisa ABC, tem medo de altura, mas seu filho subiu lá, ele vai cair, ele está necessitando, aí você vai lá, você se arrisca, você vence aquele medo que você tem de altura para salvar seu filho, por exemplo. Uma situação que por mais que você tenha medo, você vai pegar na hora e superar aquele medo lá e vai fazer aquilo porque a coisa que está em jogo é muito grande, então você vai correr aquele risco e vai superar esse medo, tá? Então, acho que sobre medo é isso aí, tá? O medo, o receio, ele nos traz cautela, né? O medo grande paralisa, né? Há medos irracionais que nós precisamos pensar o que fazer a respeito, certo? E é isso. Temos que enfrentar, muitas vezes temos que enfrentar, né? Porque não enfrentar pode ser pior. E resumindo, o que que é o medo? O medo, ele é o sentimento que nos calibra, ele nos dá o parâmetro de quanto nós estamos dispostos, né, a correr aquele risco, né? A nossa disposição a correr aquele risco. Então o medo ele faz parte desse sentimento que vai calibrar o quanto nós
vamos nos expor àquele risco ou não, vamos fugir daquela situação, tá? Então, sobre medo é basicamente isso, né? Vamos falar sobre inveja, tá? Inveja, a princípio, o que que acontece? A inveja, de um modo geral, ela na grande maior parte, ela é um sentimento negativo, né? Então, por exemplo, pô, meu vizinho comprou um carrão. Caraca, meu, porra, meu, tô com raiva. Puta que eu pariu, o cara comprou um carrão, meu. Pô, não gostei. Pô, isso aí que é? Isso é uma inveja negativa. É uma inveja que você não deve nutrir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não vai te levar a lugar nenhum. Esse sentimento é um sentimento ruim que só vai te fazer mal, tá? E se você racionalizar o que você está sentindo, é assim, essa inveja pura, que seu vizinho conseguiu uma coisa, você entendeu? Porra, meu, ele teve mérito, sorte dele, meu. Né? Veja isso de outra maneira, tá? Veja isso de outra maneira. Então, esse tipo de olhar de você invejar uma coisa é um modo sempre negativo e ruim e que não dá bom resultado, não te agrega nada, não faz você crescer, não faz nada. Agora vamos para o mesmo exemplo. Pô, o meu vizinho comprou um carrão, porra, meu. O cara, porra, né, também trabalhou pra cacete, né, meu? E era muito fim de semana, ele tava trabalhando. Porra, meu, é o seguinte, meu. Pô, tô mó afim de ter um carro igual o dele, meu. Vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar, vou trabalhar também, né? E vou conseguir também. Então essa seria a outra inveja, que seria a inveja do bem. É a inveja que te inspira. Pô, se ele conseguiu, pô, se ele conseguiu, eu também posso, né? Tá? Pô, legal que ele conseguiu, né? Ele se esforçou e eu reconheço o mérito que ele fez. Eu reconheço o que ele conseguiu, teve o mérito, né? Tem um reconhecimento, tá? E esse reconhecimento, ele também te coloca à prova. Pô, se ele conseguiu, eu vou me esforçar, vou conseguir também, tá? Então é aquele que te impulsiona e te desafia para você também conseguir aquilo que aquela pessoa conseguiu, tá? Então esse tipo de inveja é uma inveja positiva, a inveja do bem, tá? Essa inveja não faz mal. Essa inveja é um sentimento, pô, ele conseguiu, legal, meu, né? Legal, mas eu também vou conseguir. Já que ele conseguiu, porra, agora eu vejo que é possível, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e vou conseguir, tá? Então é isso. Então a inveja, ela tem dois lados. Ela tem esse lado mais comum, que é o lado negativo, tá? Mas se você trabalhar, você consegue também tem a inveja que te impulsiona, aquela inveja que te coloca à prova, aquela inveja que ela te instiga, né? Aquela pessoa te serve como exemplo, né? É uma inveja do bem, tá? Então esse é o outro lado da inveja que poucas pessoas percebem, né? E essa inveja é uma inveja que não faz mal nenhum, tá bom? Então basicamente é o que eu falei, é um vídeo soft, né, meu? Tranquilo, né? A falar sobre esses dois sentimentos muito comuns, né? Que vez por hora nós temos, né? Os medos, né? Medo de tudo, né? Hoje em dia, falando sobre medo, pô, a pessoa, às vezes, meu, tem medo de sair de casa, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, fica paralisada, não vive a vida, né? A vida não é 100% segura, e nunca foi, nunca vai ser. Então, correr risco, correr um certo grau de risco faz parte da vida, faz parte da vida. Quando você está se relacionando com alguém, se relacionar é correr um risco. Por quê? Porque você está se arriscando a certo momento sofrer, o relacionamento não dá certo, o relacionamento acabar. Meu, existe risco. Tudo em qualquer atividade que você entra num negócio, num empreendimento, então tudo gera um risco, tem um risco embutido, né? Então faz parte da vida correr riscos, né? Então sentir medos também faz parte da vida. Mas esse medo tem que ser controlado, nós temos que saber lidar com os medos, né, para que eles ajam a nosso favor. Não nos colocando em risco desnecessariamente, mas também não nos paralisando, certo? Então, basicamente é isso, tá?
tranquilo, sossegado, né? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário, qualquer comentário que seja, né? E compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus amigos, tá bom? Então, obrigado por hora, até o próximo vídeo. Vou levantar, né? Amador é assim, para desligar a câmera. Um abraço para vocês, até a próxima.